Vamos meditar num texto da palavra de Deus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 18. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 18. Feliz por estar mais uma vez com vocês, para cultuar a Jesus, pregar a sua bendita palavra. Mais uma vez, eu e minha esposa somos gratos pela vida do pastor Valmir, toda a sua família, maravilhosa família. Muito obrigado, pastor, pela sua amizade, pelo seu carinho. Uma honra servi-los. João 18, versículo 1 a seguir. Tendo dito estas coisas, Jesus saiu com seus discípulos para o outro lado do arroio de Cedron, onde havia um horto, no qual entrou com seus discípulos. E também Judas, aquele que o entregaria, conhecia aquele lugar, porque muitas vezes Jesus se reunia ali com seus discípulos. Então Judas, depois de ter recebido da corte uma companhia de soldados e os ministros dos príncipes, dos sacerdotes e dos fariseus, chegou ali com lanternas, tochas e armas. Jesus, porém, sabendo tudo o que lhe havia de suceder, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? E responderam-lhe: a Jesus o Nazareno. E Jesus lhe disse: eu sou. E também estava com eles Judas, aquele que o traía. E quando Jesus lhe disse: eu sou, recuaram e caíram por terra. Então tornou a perguntar-lhes: a quem buscais? E eles responderam: a Jesus o Nazareno. Respondeu Jesus: já vos disse que eu sou. Portanto, se é a mim que buscais, deixai ir estes, para que se cumprisse a palavra que tinha dito: daqueles que tu me deste, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu um servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O servo se chamava Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na bainha. Porventura o cálice que o Pai me deu não beberei? Então a companhia dos soldados e o comandante e os ministros dos judeus prenderam a Jesus e o manietaram. Meus irmãos, eu quero falar com vocês sobre 3 verdades do Getsemane. Cristo ferido por um beijo. Cristo sarando mesmo estando ferido. Cristo sarando quem ele não feriu. Cristo ferido por um beijo. Cristo sarando mesmo ferido. E Cristo sarando quem ele não feriu. O Evangelho segundo escreveu Mateus. O Evangelho segundo escreveu Lucas. Narram que Jesus chama 3. Um deles já havia se retirado, que era Judas. Sobraram 11. Jesus chama os discípulos e os 11 vão seguindo-o, após terem cantado um hino, diz a Bíblia, quando Jesus já havia identificado
diante de todos os discípulos, quem era o traidor. Naquele momento, Jesus chama os seus discípulos, capítulo 26 do Evangelho segundo escreveu Mateus, versículo 36, ele disse: eu vou ali orar, e assentai-vos aqui. Então, 8 discípulos ficam ali onde Jesus disse: assentai-vos aqui. Se puder melhorar o retorno para mim, estava muito bom, aí sumiu tudo aqui. Jesus disse: ficai aqui e eu vou ali orar. Então, aqui já tem um lugar estabelecido, ficai aqui. A maioria está ali no ficai aqui. 8 estão ali. O versículo 37 diz: tomando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago, João, começou a entristecer-se e a angustiar-se grandemente. Então já há um segundo lugar estabelecido. O primeiro lugar estabelecido é onde estão 8. Ficai aqui, que eu vou ali orar. E quando ele está indo orar, ele chama 3. Pedro, Tiago e João, e diz: venham comigo, porque a minha alma está angustiada. Pedro, Tiago e João viram a pesca maravilhosa. Pedro, Tiago e João viram a ressurreição da filha de Jairo. Pedro, Tiago e João subiram com ele no Monte da Transfiguração. A palavra transfigurar significa mostrar o que é por dentro. Eles tiveram um vislumbre do Cristo glorificado além do véu da sua carne. Mas agora esses 3 são chamados para o momento de angústia do Senhor. Esses 3 são chamados para a intimidade da tristeza da alma de Cristo. Um segundo lugar é estabelecido, o lugar da angústia. O primeiro é onde se está a maioria, 8 ficaram ali. Esses 3 virão com Jesus a um segundo lugar. E ele lhes disse no versículo 38, ficai aqui, porque a minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. 39, adiantando-se um pouco mais, há um terceiro lugar estabelecido. O primeiro lugar é onde está a maioria, 8. O segundo lugar é onde ele estabeleceu os 3. E disse: ficai aqui, vigiai comigo, orai comigo. E o versículo 39 diz: adiantando-se um pouco mais, prostrou-se com o rosto em terra e orando disse: meu pai, se é possível, passa de mim este cálice. Essa é uma oração como qualquer um de nós poderíamos fazer. Mas a oração bíblica, em concordância com a vontade de Deus, é concluída: mas não seja como eu quero, senão como tu queres. Há 3 lugares estabelecidos, como se estivéssemos aqui o tabernáculo da oração. O tabernáculo da intimidade, a maioria sempre no átrio. Alguns que conseguem participar do sofrimento de Cristo no santo lugar. Ele, sendo o sumo sacerdote em obediência perfeita, ele sempre está no terceiro lugar, onde poucos conseguem entrar, mas através da cruz, ele convida toda a sua igreja para essa intimidade da oração. Naquele momento que Jesus está orando, ele se isola. Jesus é ferido por um beijo. Jesus é ferido e mesmo ferido, ele vai sarar. E Jesus vai sarar quem ele não feriu. Só é capaz de fazer um negócio desse quem leva uma vida de oração. Quem não tem uma vida de oração, quem não leva uma vida de compromisso com Deus em oração, dificilmente será o imitador de Cristo. E se nós ainda ousarmos em afirmar que não temos tempo para orar, tempo não se tem, se cria.
Tudo aquilo que a gente prioriza, a gente arruma tempo. Davi era rei, Davi era poeta, Davi era profeta, Davi era juiz. Alguns momentos ele até se comportou como sacerdote. Davi era guerreiro, Davi era pai, Davi era marido. E Davi disse 3 vezes ao dia: eu invocarei o nome do Senhor. No capítulo 1 do livro de Daniel, ele é estabelecido como um dos sábios na Babilônia. Capítulo 2, ele é o líder dos sábios. Capítulo 4, ele é conselheiro do rei. Capítulo 5, ele é o 3º governador na Babilônia. Capítulo 6, já é outro império, Medos e Persas. E a Bíblia Sagrada diz que Dário pensava em constituí-lo como 3º governador. Agora é interessante, no meio de 120 homens, Daniel estava sendo escolhido, e dentre esses 3, Daniel foi colocado entre os 3 melhores dos 120. E a Bíblia Sagrada diz que o rei pensava constituí-lo acima de todos. E mesmo com tantas obrigações, a Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. A Bíblia diz que Jesus passava a noite orando. Antes de andar sobre as águas, Jesus orou. Antes de escolher quem seria os apóstolos, Jesus orou. Antes que Pedro desse a resposta: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus orou. Antes de ir para a cruz, Jesus orou. Na cruz, Jesus orou. E hoje, assentado à direita de Deus, a Bíblia diz que Ele está intercedendo por nós. O princípio da oração, para sermos semelhantes a Cristo, é de vital importância. Quando Jesus está ali no lugar da oração, no lugar da entrega, porque Ele submete sua vontade ao Pai no Getsêmani. Na cruz está o sacrifício, mas no Getsêmani está a obediência. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Não como eu quero, mas como tu queres. Porque, como falamos hoje pela manhã, a intimidade é para descobrirmos a vontade de Deus e não impormos a Deus a nossa vontade. Porque o que Ele ensinou em Mateus capítulo 6 é: seja feita na terra a sua vontade, como ela é feita no céu. Então a vontade dele é estabelecida lá. Se Ele quiser fazer aqui, Ele faça, se for para a glória dele. Não é porque eu tenho fé que Deus vai fazer do jeito que eu quero. Não é porque eu tenho fé que Deus é obrigado a fazer o que estou pedindo e determinando. Eu gosto de falar isso, porque a nossa geração, a gente prega a seguinte mensagem: se você crê, vai acontecer do jeito que tu quer. Peraí, por quê? Porque eu tenho fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Esse é o versículo que eu mais gosto sobre fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então pronto, a fé não é para agradar tu, é para agradar a Deus. A verdadeira fé é quando você agrada a Deus, ainda que a vontade dele desagrade a você. Não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Melhor é obedecer do que sacrificar. Melhor é a obediência do Getsêmani do que o sacrifício do Calvário. De nada adiantaria o sacrifício do Calvário se não tivesse a obediência no Getsêmani. A gente só olha para o Calvário, mas o preparo do Calvário é o Getsêmani. E a gente não pode parar do Calvário, ainda tem a ressurreição e tem o estabelecimento da igreja. Não pode limitar só ao Calvário. Ele obedeceu ali, ele se submeteu ali. Se ele não entrega a vontade do Pai no Getsêmani, no Calvário, não haveria o que aconteceu. Ele submete-se ao Pai em oração. A obediência do Getsêmani faz com que a obra no Calvário seja completa. Quem consegue me entender diz amém. Muita gente consegue fazer o culto no Calvário. Anderson Freire tem uma música linda:
O culto no Calvário, o pregador voltou. É muito linda a música. O culto no Calvário. A gente chega aqui e cultua, canta sobre a cruz, lembra da cruz, fala para o pecador que Jesus o ama, liberta, transforma e quer levar para o céu. Só que no nosso Getsemane do dia a dia, a gente não submete a nossa vontade a Deus. Aí quando chega aqui, abro mão dos meus sonhos. Tudo mentira, porque o dia inteiro tu só fez o que tu quis. Murmura o dia inteiro, aí chega aqui, eu sou adorador. Mentira, tu murmurou o dia inteiro e chega aqui quer dizer que é adorador, crente. Passou o dia inteiro desviadão, sem orar, sem ler Bíblia, sem lembrar de Deus, todo tribulado. Aí chega aqui, eu sou teu, tudo que é meu é teu, eu morro por ti. É mentira. É porque a gente está acostumado a colocar uma máscara quando passa por aquela porta e quando sai deixa a máscara aqui dentro. É o evangelho templocêntrico. Se eu não aprendo no meu Getsemane do dia a dia submeter a minha vontade a Deus, eu não vou vencer como Jesus venceu no jardim. Diz a Bíblia Sagrada que se aproxima alguém chamado Judas. Ele chega a Jesus e lhe dá um beijo. Jesus ferido por um beijo. E aquele beijo era um sinal para os outros. Ele está beijando Jesus não para confortar Jesus. Ele está beijando Jesus para o conforto daqueles que vieram prender Jesus. Repito, ele não está beijando Cristo para sarar a alma de Cristo, porque um beijo pode sarar a alma de alguém. Ele não está beijando Cristo para o conforto de Cristo, não. Ele está beijando Cristo para o conforto dos outros. Acesso desperdiçado. Ele tem acesso a Cristo, mas ele usa esse acesso para dar a outros acesso a Cristo, para que Cristo seja preso. Existem pessoas desperdiçando o acesso que tem a Deus. Existem pessoas como Judas desperdiçando a intimidade que tem com Deus. Porque beijo é coisa de quem está perto. Jesus deu acesso a esse camarada. E ele usa o acesso que tem a Deus, a Cristo, para facilitar a prisão desse Cristo. Abel teve Caim. Davi teve Absalão. Noemi teve Orfa. Daniel teve os caldeus. Paulo teve o Alexandre, latoeiro. Cristo teve Judas. O beijo que pode sarar, fere. O beijo de Judas fere mais do que o cravo que o soldado enfia nas mãos de Jesus. Por quê? Porque Judas é amigo. O beijo é algo prazeroso, mas o prazer que vem de Satanás já era terror. É melhor sofrer angústia com Cristo do que o beijo do diabo. Agora eu lhe digo, todos nós, na nossa caminhada, temos a possibilidade de termos um Judas. Alguém diz, sangue de Jesus tem poder, está amarrado, está repreendido. Irmão, o Judas pode fazer o mal a você, mas é você que decide se ele vai te tornar tão mal quanto ele é. Alguns pegaram, outros estão voando, eu vou repetir. O Judas pode fazer o mal a você, mas é você que decide se ele vai te tornar tão mal quanto ele é. Por que você é ruim? Porque muita gente foi ruim comigo. Por que você é mal? Porque muita gente foi mal comigo. Por que você é traidor? Porque eu já fui traído demais na minha história. E você quer saber da minha história? Se eu contar minha história para o cavalo, o cavaleiro chora. É melhor ser traído do que trair. E foi Jesus que escolheu Judas. E outra, pastor Palmi, Jesus orou a noite toda para escolher os apóstolos. Quando acabou de orar, Judas vem no pacote. Se Jesus ora a noite toda para escolher os camaradas e Judas vem no pacote, imagine nós que se empolga com um sorriso, com terno, gravata ou Bíblia na mão. Mas Jesus não escolhe Judas por causa de Judas. Jesus escolhe Judas porque Jesus é Jesus. Você não vai mudar porque as pessoas são más. Não. Querido, santidade não é viver mudando. Santidade não é... tem gente que tem um tipo de santidade, mas quando as coisas pioram, ele muda. Que santidade é essa? Santidade é você permanecer sendo você mesmo, ainda que as coisas piorem.
Não é simplesmente viver mudando, é permanecer quem é, ainda que as coisas, que as circunstâncias mudem. Você tem sua identidade em Deus. Foi traído por aquele a quem Ele deu confiança, a quem Ele deu liberdade, a quem Ele acreditou. Não é porque você foi traído, foi traída, foi abandonado e abandonado, ferido pelas ingratidões, que você não mais acreditará nas pessoas. Seja Jesus, ainda que Judas seja Judas. É você que escolhe. Podem fazer o mal a você, mas é você que escolhe se eles vão te tornar tão mal quanto eles. Quem me entende, fala amém, glória a Deus, alguma coisa. Querido, o Judas que deveria conduzir as pessoas a Cristo para servi-lo, está traindo as pessoas a Cristo para feri-lo, para traí-lo. E a Bíblia diz, aquele que o havia entregado, por quanto? 30 moedas de prata. Porque a mulher adorava dando o seu melhor, um perfume caro. Ele disse, esse perfume está sendo desperdiçado. Olha aí o anticristo é contra dar oferta para a obra de Cristo. Irmão, o João diz que a igreja está cheia de anticristo, tá? Jesus, nos evangelhos, e João no Apocalipse fala sobre o anticristo. João também na sua primeira epístola fala sobre o anticristo. Daniel fala sobre o anticristo, mas tanto Jesus quanto João também falam sobre anticristos, no plural. Ser contra aquilo que glorifica o nome de Cristo, que faz com que o reino se desenvolva. É o que João diz, anticristos no meio de nós. Um anticristo ali no meio dos discípulos de Cristo e diz, esse perfume aí é muito caro, isso vale 300 denários. Filho da mãe, o perfume vale 300, Jesus vale 30. E agora, Jesus é entregue por 30. Pelo Judas, que valoriza mais o perfume do que a própria pessoa de Cristo. Primeiro já passou Jesus ferido por um beijo. Por aquilo que conforta outros, Cristo foi ferido. Em segundo lugar, Cristo sara mesmo estando ferido. Porque o servo que Pedro fere a orelha, fere não, arranca. Foi ferido na orelha, fisicamente, mas é sabido de todos que a pior dor é aquela que está na alma. É a rejeição, é o desprezo, é a traição. Jesus está sendo prisioneiro, Jesus está sendo traído, Jesus está sendo trocado, Jesus sabe da angústia da alma e da dor que ainda vai sofrer do corpo, mas ele consegue parar para sarar alguém, mesmo estando ferido. Isso é para quem ora, isso é para quem é íntimo de Deus. Mesmo ferida, mesmo ferido, você consegue ter uma canção, você consegue ter um conselho, você consegue preparar uma mensagem, você consegue parar e dizer, eu vou orar por você. E na maioria das vezes, irmão, é quando Deus está nos esmagando como oliveiras, que temos mais óleo para sarar a ferida de outros. Getsemane significa prensa de azeite. Às vezes, Deus está te pressionando, te esmagando para alimentar a multidão. Jesus partiu o pão nesse momento aqui para sarar. Ele estava sendo esmagado pela dor da traição. Aquele que comia com ele, que andava com ele, que pregava com ele, e mesmo assim ele para servir, para curar um servo de um outro sacerdote. Sabe o que é que o Espírito Santo fala ao meu coração? É que o que Paulo disse, ele me lembra, sofremos para consolar. Tu não entendes as dores da vida, as angústias da vida, mas amanhã alguém estará passando as mesmas dificuldades que você tem passado, e você vai dizer, desiste não, eu passei por aí, Jesus me deu vitória, e você também vai alcançar a vitória. Jesus sara alguém, mesmo estando ferido. A Bíblia, que liberta tanta gente, foi muito tempo prisioneira. A Bíblia é um livro formado na dor. O livro que liberta o homem do poder do inferno, do fogo do inferno,
muitas vezes foi queimado em fogueiras. É um livro forjado na dor. Quem nunca foi ferido não sabe o valor de um bálsamo. Então, o Cristo ferido consegue parar, consegue sarar alguém. Enquanto Pedro quer usar a mesma arma daqueles que vieram prender Jesus. Os homens vieram com porretes, com espadas, vieram armados para prender Jesus. Aí, Jesus não vai lutar contra eles com as armas deles. Jesus vai sarar um deles. Eles vieram para ferir Jesus, e Jesus vai sarar um daqueles que vieram para prendê-lo. Naquele momento, irmão, que Pedro pega a sua espada, é quando os camaradas perguntam assim, estão frente a frente com Jesus. Viemos buscar Jesus o Nazareno. Frente a frente com Jesus. Onde é que está Jesus o Nazareno? É porque ver Jesus não é questão de visão, é questão de coração. Cadê o Jesus? Aí Jesus se aproximou e disse, sou eu. É como se Jesus estivesse dizendo assim, eu vou só me apresentar um pouquinho aqui para eles me conhecerem. Quando Jesus disse, sou eu, todos eles caíram por terra. Aí levantaram, cadê Jesus? Jesus disse, eu já vos disse que sou eu. Ele estava mostrando que se ele quisesse revelar o seu poder, nenhum deles poderia fazer nada. Mas ali ele estava simplesmente como cordeiro. E quando eles perguntaram a segunda vez, cadê Jesus? Pedro mete a mão na espada, vai na orelha do camarada. Toma aqui, ô, cadê Jesus? Aqui, ó. Será que ele foi no pescoço? Era tão ruim de espada que acertou a orelha do camarada, irmão? Eu não acredito que ele era tão bom de espada para arrancar a orelha do camarada certinho. Jesus, ele chamou a atenção. Mas Jesus tinha dito antes, escuta isso aqui por favor, eu estou dizendo que só é capaz de fazer o que Jesus fez quem leva uma vida de oração como Jesus levou. Por quê? Porque quando Jesus orava e voltava para encontrar com os três, ele dizia, orai e vigiai, para não entrar. Ele não disse cair, ele disse para não entrar em tentação. Aquela espada que Pedro carregava o fez entrar em tentação. Agora, ele entra na tentação de querer proteger Cristo com suas armas, com o seu braço carnal. Ele pega a espada e fere. Aí Jesus então olha para Pedro e diz assim, Pedro, eu tenho que beber o cálice que meu pai determinou. Eu poderia invocar anjos aqui, eles pelejariam por nós. Jesus sara a orelha de Malco, ao mesmo tempo exortando Pedro pela sua atitude não pensada. Sabe o que eu acho interessante aqui? É que o Pedro que não ora, agora fere. Porque anda ferindo as pessoas. Quem não tem uma vida de oração. Quem dorme na hora de orar, vai ferir na hora de perdoar. Você não receberá a unção de Deus para a sua vida, para tratar outros sem oração. Porque quando você leva uma vida de oração, não é para o seu próprio crescimento apenas. É Deus te desenvolvendo em prol do reino. É Deus te desenvolvendo para sarar outros. Que diferença do Pedro de Atos 3. Esse Pedro aqui que na hora de orar dorme, fere. Mas o Pedro que é cheio do Espírito Santo em Atos 2, quando chegamos no capítulo 13, ele não vai ferir. Ao contrário, ele vai sarar. O coxo vai dizer, me dá uma esmola. Ele vai dizer, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Ele curou alguém. Por quê? Porque levava uma vida de oração. Ore, Deus está me mandando falar a essa igreja, a homens e mulheres de Deus que estão aqui. A vida de oração que você está levando, Deus está te preparando para sarar outros, para edificar vidas, para atrair vidas para o reino de Deus. Jesus é ferido por aquilo que sara outros, um beijo. Jesus, mesmo ferido, sara. Às vezes você quer um abraço, aí Deus traz alguém que olha para tu e diz, eu queria tanto um abraço. Quando é você que precisa de um abraço. Às vezes tu queres ouvir uma palavra, e alguém chega para você e diz assim, eu queria tanto ouvir uma palavra. Escolhidos não têm escolha.
Ainda que você desista do ministério, o ministério não vai desistir de você. Deus vai fazer isso, colocar pessoas necessitadas, próximas a você, para revelar o potencial que Ele tem te confiado. E em último lugar, Jesus sara quem Ele não feriu. Quem foi que feriu Malco? Pedro. Então quem tinha a responsabilidade de fazer um curativo e falar alguma coisa para Malco era Pedro. Só que esse é o evangelho que Jesus vivia e pregava. Eu preciso sarar até aqueles que eu não feri. Esse mundo é ferido por suas próprias escolhas. Esse mundo é ferido pelos pecados que eles mesmos cometem. Mas a igreja é a extensão de Deus na terra. É o corpo de Cristo na terra para sarar o mundo que ela não feriu. Nós somos o povo do Getsemane, que se submete à vontade de Deus. Temos às vezes coragem de olhar para esse mundo e dizer que eles se responsabilizem, que eles tomem vergonha na cara, mas o bálsamo não foi confiado a eles. O bálsamo foi confiado a nós. A igreja tem a autorização de Deus, o poder de Deus, a obrigação da parte de Deus para sarar essa terra ferida que é o Brasil. Eu gostei do que o pastor falou aqui hoje. Não estamos dependendo de legendas nem de partidos. Não estamos contando com homens. A igreja é responsável pela cura de Deus para essa geração. Se você estudar alguns livros da história do evangelho do protestantismo, onde eles chegaram, onde o evangelho chegava, o lugar prosperava. Sim, terreiros de macumba fechavam, bares fechavam, e vai acontecer no Brasil em nome de Jesus. Mais igrejas serão abertas. Por quê? Porque a igreja vai sarar aqueles que ela não feriu. Não foi Jesus que feriu o mal. Lembra do bom samaritano? Roubaram, feriram o rapaz, deixaram ferido à beira do caminho. O sacerdote passou e disse: isso aí não é comigo. O levita, discípulo do sacerdote, passou e disse: isso aí não é para mim, não vou me envolver com isso. Mas o bom samaritano é chamado de bom antes de falar sua etnia. Ele para, ele sara, ele coloca o óleo sobre a ferida, e ele tem transporte, diz a Bíblia, que ele colocou na sua cavalgadura. Sabe o que eu acho lindo? É que todos que passaram de largo passaram a pé. Esse aqui que se importou com o outro, que não foi ele que feriu, só ele tem transporte. Ele é próspero. Ele ainda chegou na hospedaria e disse: tudo que precisar eu vou pagar. Essa é a missão da igreja. Ela vai prosperar porque ela vai cuidar de gente que ela não feriu. Ela vai prosperar porque ela vai levantar quem ela não derrubou. Que o diabo continue na missão dele, matando, roubando e destruindo. A igreja continua na missão dela, dando vida, abençoando e construindo. Nós vamos sarar aqueles que o diabo está destruindo. A igreja concorda com isso? Dá mais um amém. Você faz parte dessa igreja. Agora cuidado se você preserva aquilo que não te é necessário, você está entrando em tentação. Jesus deixa bem claro nas escrituras sagradas como que o camarada cai. Ninguém cai de vez. Primeiro Jesus disse na oração dominical: não nos deixe cair em tentação. No Getsemane, Jesus ensinou dizendo: cuidado, vigia, ora, para não entrar. Faz assim comigo com a sua mão, por favor. Diga: vigiar, orar, não entrar, não cai. É o processo. A Bíblia nos ensina: vigiai e orai para não entrar em tentação, porque quem não vigia, não ora, entra, cai. Mas quem vigiar vai orar, quem orar não vai entrar, e quem não entrar não vai cair. Às vezes somos nós mesmos que entramos em nossas tentações. Pedro estava levando aquilo que não era para levar, não era para usar conforme sua intenção. Cuidado com as espadas que você carrega, com as mágoas que você carrega, com as palavras ferinas que você carrega, com o tipo de gente que você anda. Estão facilitando a sua entrada em tentação, porque na hora de orar, você dormiu.
Na hora de orar, Pedro estava dormindo, não vigiou, não orou, entrou, caiu. Povo de Deus, o Cristo do Getsemane é o modelo para nós. Submeta a sua vontade a Deus. Intimidade com Deus é submeter-se à sua vontade. Você vai ser ferido, ou já foi, sempre, por pessoas próximas. Por quê? Porque só os próximos são capazes de nos ferir. Mas continue sendo você mesma. Não mude, porque as pessoas são piores ao seu redor. Jesus quer de você que você sare as pessoas, mesmo pessoas que você não feriu. E sare as pessoas, ainda que você esteja ferido, ainda que você esteja ferida, em nome de Jesus, porque é assim que o galardão de Deus vai se estabelecer sobre a sua vida.